Prezadas crianças, nascidas e por nascer, prezadas mães, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, segunda-feira da Semana Santa, a liturgia nos apresenta o primeiro do canto dos servos do Senhor. O profeta Isaías apresenta 4 poemas de um personagem misterioso chamado Servo do Senhor. Aqui é o primeiro deste poema. Começa assim: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Este servo é, portanto, escolhido por Deus, e Deus se alegra nele. Eu pus meu espírito sobre ele. O que quer dizer isso? Este servo é cheio do Espírito Santo. Este servo é ungido, que em grego se diz Cristo, e em aramaico, Messias. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, ele não grita, ele não levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, ou seja, ele é discreto. Não é alguém que chama atenção sobre si. Ele prefere mais pregar pelo exemplo do que pela palavra. Nunca Jesus nos ensinou tanto quando ele estava pregado na cruz silencioso. Ele não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Se a cana está rachada, mas ainda não quebrou, ele não vai quebrar. Se o pavio ainda fumega, mas ainda não se apagou, ele não vai apagar. O que puder ser consertado, a chama que puder ser acesa, ele vai fazer para consertar, para acender, porque ele vai tentar salvar tudo que for salvável. Exemplo para nós: nunca devemos apagar a mecha que ainda fumega. Se há algum foguinho de esperança, vamos reacendê-lo. Não devemos quebrar a cana rachada. Se pode ser curada, curemos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo, como luz das nações. Este servo será a luz. O que a luz faz? Nos ilumina. Então este servo vai fazer 2 coisas: abrir os olhos dos cegos e dar liberdade aos que estão presos. Vejamos aqui: eu te constituí centro da aliança do povo, luz das nações, para quê? Para abrires os olhos dos cegos, para que os que não veem vejam, para tirar os cativos da prisão, para que os que estão presos sejam libertos, e para livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Agora, são 2 coisas. Ele vai tirar da prisão aqueles que vivem na escuridão. Ele vai fazer 2 coisas ao mesmo tempo: libertar e iluminar. Esta é a missão do servo. Este servo, sabemos, é Jesus. Ele veio para iluminar, ele veio para libertar do pecado, ele veio para curar tudo que pode ser curado, salvar tudo que pode ser salvo, e sobre ele repousou o Espírito do Senhor. Ele é cheio do Espírito Santo. O Senhor, o Pai, se alegra nele. Este é o meu servo, ou este é o meu filho, escutai-o. O Salmo 26, que nós lemos em seguida, fala da luz. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Por que fala da luz? Porque o servo do Senhor virá como luz das nações. Onde há luz, não há escuridão, não há medo, não há perigo de tropeçar. Tudo isso o servo vai trazer. A luz se opõe às trevas, que significam o erro e o pecado. Ele vai nos libertar do erro ensinando a verdade. E ele vai nos libertar do pecado dando-nos a graça. O Evangelho hoje apresenta Jesus na cidade de Betânia, bem próxima de Jerusalém, fazendo a sua refeição
última com aquela família: Marta, Maria e Lázaro. Marta servia. Parece ser ela a dona da casa, porque ela sempre aparece servindo. Lázaro, aquele que tinha sido morto e Jesus havia ressuscitado, era um dos que estavam à mesa com Jesus. E Maria, irmã de Marta e de Lázaro, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. Derramou aquele perfume nos pés de Jesus e, para enxugar, usou não uma toalha, mas seus próprios cabelos. E a casa ficou cheia daquele perfume de bálsamo. Foi esse perfume que encheu a casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, aquele que o iria entregar, reclamou: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar o dinheiro aos pobres? Ele achou que era um esbanjamento, mas Jesus aprovou aquele esbanjamento. Por quê? Deixai-a. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Jesus está para morrer. Os mortos eram cobertos de perfume, que servia para retardar o apodrecimento do cadáver. A isto se chamava embalsamar, que vem da palavra bálsamo, cobrir de bálsamo. Ela fez isso já em vista da minha sepultura. Jesus então já está apontando para a sua morte, que vai acontecer alguns dias depois. Pobres sempre os tereis entre vós. Não faltará oportunidade de dar esmola aos pobres. A mim, porém, nem sempre tendes. O que quer dizer nem sempre tendes? Daqui a pouco eu vou morrer. A ocasião dela de ungir meus pés e de enxugar-me com seus cabelos é única, que ela aproveite. E os judeus que souberam que Jesus estava em Betânia foram para lá não só por causa de Jesus, mas para ver Lázaro, aquele que tinha sido morto e que Jesus ressuscitara. Então os sumos sacerdotes ficaram com raiva e decidiram matar não só Jesus, mas também Lázaro. Quanta insensatez! Porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Tudo aqui fala de morte. Matar Lázaro, ela fez isso pensando na minha sepultura. A mim nem sempre o tereis. Faltam 6 dias para a Páscoa, era o dia em que Jesus iria morrer. Tudo aqui fala de morte. É a última refeição em Betânia do adeus. Mas por que Judas estava preocupado com aquele desperdício? Não porque ele pensasse nos pobres, mas porque ele era ladrão. E assim como ele tomava conta do dinheiro comum, ele roubava para si o que era depositado na bolsa. Então, ao falar dos pobres, Judas não estava sendo sincero. E como ele se acostumou com pequenas desonestidades, fraudes, furtos, depois ele se surpreendeu vendendo o próprio Jesus. Assim seremos nós. Se não cuidarmos de evitar as faltas pequenas, os pecados que os homens não reprovam, se não formos diligentes em sermos fiéis nas pequenas coisas, daqui a pouco estaremos cometendo pecados horríveis, como o que Judas cometeu. Então, não devemos dar esmolas para os pobres? Claro que devemos. E seremos julgados pelas boas obras que fizemos aos pobres no último dia. Porém, acima do amor aos pobres está o culto a Deus. Não devemos nos preocupar se nós agora estamos gastando muito tempo rezando e se este tempo poderia ser usado dando assistência aos pobres. Os pobres não vão ficar prejudicados por esta adoração ao Santíssimo Sacramento. Não pensemos que, porque aquelas freiras deixaram a família para se dedicar à contemplação e à adoração ao Santíssimo Sacramento,
que elas agora estão desperdiçando tempo e deixando de servir ao próximo. Não é verdade. Aquele ato de amor que elas fazem a Jesus no sacrário tem um valor tão grande que é capaz de socorrer muitos e muitos pobres, mais do que se elas tivessem saído do claustro para fazer evangelização. Todos nós temos que dar esmolas, mas toda a nossa atividade pastoral tem que receber forças da Eucaristia. Toda a nossa ação recebe forças e energia da oração. Isso Jesus ensinou para nós. Não tenhamos medo de desperdiçar nosso tempo diante dele, porque é um santo desperdício. E ele não se deixa vencer em generosidade. Quando nós fazemos alguma coisa boa por ele, ele faz 10 vezes mais por nós. Prestemos, portanto, atenção à liturgia, à maneira como ela é celebrada, a arrumação do altar, as velas, o cálice, o sacrário. Tudo isso pode parecer mera exterioridade, mas isso é o culto a Deus. Se nós cultuarmos bem a Deus, poderemos, com facilidade, prestar serviço ao próximo. Que Maria Santíssima, que soube tão bem aprender isso, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesma, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.